Olha, vamos começar então falando sobre a repercussão a respeito, né, do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, por volta do meio-dia, eu estava assistindo, inclusive, estavam transmitindo ao vivo apenas a Record TV e a CNN, e a TV Brasil, que é a TV estatal. Somente essas três emissoras foram convidadas pela assessoria do presidente para uma entrevista coletiva em que ele daria ao vivo o resultado do exame que ele fez para a Covid-19. O presidente conversou, inclusive, ali muito perto dos jornalistas, e todos os jornalistas, todas as pessoas da equipe que tiveram esse contato com o presidente foram afastadas das suas funções, justamente por terem tido o contato tão próximo com o presidente. O presidente que, inclusive, tirou a máscara para poder dizer às pessoas, me filme aqui que eu estou bem, eu estou ótimo, mas tirou a máscara e pôs em risco ali a saúde de todas aquelas pessoas, cinegrafistas, auxiliares de câmera, repórteres, todas as pessoas que estavam ali ao redor. Ontem também as empresas cujos presidentes tiveram encontros com o presidente Jair Bolsonaro na semana passada, anunciaram que esses executivos foram afastados das suas funções também, justamente por conta do contato com o presidente. Vários ministros com quem ele se reuniu fizeram exames, né? Alguns já divulgaram resultado, alguns resultados deram negativo, e claro que é essa preocupação. O presidente teve contato com centenas de pessoas nos últimos dias, com algumas delas, inclusive, apertou a mão, conversou sem máscara, e por isso a preocupação dessas pessoas, né, que tiveram contato com o presidente. Sobre a saúde do presidente em si, ele mesmo tem dito que está muito bem, mas ontem ele divulgou um vídeo que causou muita polêmica, um vídeo em que ele aparece tomando a hidroxicloroquina. Seria o terceiro comprimido que o presidente estaria tomando, e segundo o que ele tem ouvido dos médicos, segundo o que ele mesmo disse, a hidroxicloroquina seria um medicamento que ajudaria na fase inicial do tratamento. Não existe nenhuma comprovação científica para isso. É muito provável que o presidente se recupere e fique bem. Por quê? Por conta da situação de saúde dele, da situação física dele. Apesar dos 65 anos, mas ele é uma pessoa muito saudável. E isso certamente vai contribuir para que ele se recupere bem. Mas, segundo médicos e cientistas, não vai ser a hidroxicloroquina. Mas vamos ver esse vídeo que causou muita polêmica e está repercutindo nas redes sociais. Esse vídeo que o presidente gravou, sem máscara, obviamente, porque ele estava prestes a tomar um copo d'água para tomar o comprimido. E esse vídeo repercutiu muito, chamando a atenção da imprensa, da mídia, das redes sociais, no mundo inteiro. Vamos ver esse vídeo. Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios, né, que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto. Bom, esse foi o vídeo postado pelo presidente e, além da questão técnica, né, envolvida nesse vídeo, ou seja, na recomendação de um medicamento que não tem comprovação científica e tem efeitos colaterais muito graves, a gente pode observar esse vídeo sobre o ponto de vista da comunicação também. O que esse vídeo comunica? Esse vídeo comunica uma confiança num medicamento que não tem comprovação científica, né? E o presidente, quando ele encerra esse vídeo dizendo assim, eu confio, e você? É como se fosse uma intimação, né? Ora, falando para os apoiadores, quem confia nele, sabe que ele confia nesse medicamento, por que não confiar também? Então, do ponto de vista da comunicação, esse vídeo
traz aspectos perigosos, né? Porque pode incentivar as pessoas, veja, nem todo mundo tem a saúde do presidente, nem todo mundo tem acesso aos tratamentos que o presidente tem. Então, caso o presidente tenha alguma complicação ao tomar esse medicamento, ele vai ter acesso a todos os melhores tratamentos de saúde, e tem que ter mesmo por se tratar de um presidente da República. Mas incentivando isso, não quer dizer que as pessoas que não têm a mesma saúde que ele, e que principalmente não têm acesso aos mesmos recursos de tratamento que ele, vão se sair da mesma maneira. Então, esse vídeo foi considerado muito irresponsável pelo que ele comunica, a forma como ele comunica, e trouxe preocupação a especialistas do mundo inteiro, inclusive. Vamos dar uma olhada na repercussão sobre esse vídeo, sobre a gravação desse vídeo, o que especialistas têm dito sobre esse assunto. Tem um link que eu vi que está repercutindo muito na internet, é o link do jornal Correio Brasiliense, um jornal lá do Distrito Federal, falando exatamente sobre a repercussão desse vídeo, né? Como esse vídeo pode incentivar as pessoas a tomar um medicamento que, além de não ter a comprovação, né, a eficácia comprovada, tanto que a OMS parou as pesquisas já sobre isso, porque se considerou satisfeita com os resultados até agora, esse vídeo também pode levar as pessoas, esse medicamento, aliás, pode levar as pessoas a ter complicações, como, por exemplo, arritmia cardíaca, que pode levar ao infarto. Tem como a gente abrir aí, diretor, o link do Correio Brasiliense? Olha, o Correio Brasiliense, nesse momento, de um lado, está trazendo a foto do governador do Distrito Federal, né, o Ibanez Rocha. O Distrito Federal vai sair forte da pandemia, foi o que ele disse ao jornal Correio Brasiliense. Do lado, a foto mostrando exatamente, num trecho da reprodução do vídeo do presidente, a postura de Bolsonaro após infecção põe pessoas em risco, dizem cientistas, né? A preocupação com essa declaração do presidente nesse vídeo, que repercutiu bastante ontem na internet, na imprensa, nas redes sociais também. Outro assunto que está repercutindo muito na internet e, consequentemente, na imprensa também, foi um artigo publicado por um jornalista da Folha de São Paulo, que o título é muito polêmico, extremamente polêmico. O artigo diz o seguinte: por que eu desejo que o presidente morra? Esse é o título do artigo. E por conta desse artigo, olha, o artigo do jornalista Hélio Schwartzman, porque eu torço para que Bolsonaro morra. Esse artigo foi publicado na Folha de São Paulo, a gente não consegue ter acesso aqui, o acesso é apenas para assinantes, mas ele fala que o presidente Bolsonaro seria como que um mártir, para que as pessoas pudessem entender que não se precaver da Covid-19 pode levar à morte. Claro que é um polêmico artigo, um artigo muito polêmico, que trouxe muita repercussão. Inclusive, eu vi hoje, a Folha de São Paulo não está mais colocando esse artigo em destaque, tirou o destaque desse artigo, e ontem o ministro da Justiça pediu à Polícia Federal que investigue o jornalista, porque ele escreveu esse artigo. É outra polêmica que vai surgir também por conta desse assunto. Olha, a matéria da agência internacional Reuters diz: ministro da Justiça pede inquérito contra jornalista que, em artigo, diz torcer pela morte de Bolsonaro. O ministro considerou que esse artigo pode ferir a segurança nacional, incentivando, talvez, a morte do presidente. Isso é muito polêmico, né, gente? É muito polêmico. Lembrando o seguinte, ressaltando aqui o seguinte, muita gente, às vezes, me questiona aqui: Isli, tem muita fake news. Artigo de opinião é artigo de opinião. Não necessariamente quer dizer fake news, é a opinião de alguém. Todo mundo pode ter sua opinião. Como, por exemplo, esse jornalista que escreveu esse artigo, ele vai se responsabilizar pelas consequências do que esse artigo pode trazer para ele. Então, quando se fala em liberdade de opinião, liberdade de expressão, um assunto que a gente sempre traz aqui, é claro que as pessoas têm toda a liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, são ferramentas fundamentais da democracia. Todo mundo tem liberdade de dizer o que quiser, mas todo mundo que diz o que quer
tem que estar preparado também para as consequências. É o caso desse jornalista, ele pode ser processado, né? Ele pode ser investigado. Então, o fato dele ter liberdade não vai isentá-lo de responder a algum processo, de responder a algum inquérito ou de ser investigado. Assunto realmente muito polêmico, mas que é importante que a gente traga aqui para que as pessoas saibam que, de fato, você tem liberdade de expressão, de falar o que você quiser, mas cuidado com as consequências, esteja preparado para elas, né? Então, esse assunto também está repercutindo muito, inclusive nas buscas do Google, hoje pela manhã, esse está entre os assuntos mais buscados pelo Google, né, quem coloca lá a sua pesquisa, né, o artigo, o processo, e inclusive nessas pesquisas mostram muitos links de sites que apenas defendem o presidente e atacam o jornalista. Então tem que ter muito cuidado com os links que você acessa, para que você não veja só por um lado, né? Procure veículos de comunicação que, no mínimo, façam bem o seu papel de ouvir os dois lados. Os artigos de opinião existem em todos os veículos de comunicação, tem aquelas pessoas que são pagas somente para dar a sua própria opinião, e isso não necessariamente reflete a opinião do veículo. Por exemplo, não sei se está aberto aí, marido, o site da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tem uma seção que ela sempre diz assim, o que a Folha pensa. Então, ali tem exatamente um editorial explicando o que o veículo pensa, e não necessariamente é o que os seus colunistas pensam. E hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo, nessa seção, o que a Folha pensa, diz: a Folha espera que o presidente se recupere, porque a luta no comando do país é muito grande. Então, tem isso também na Folha de São Paulo de hoje, tá bom? Importante, gente, você que está vindo hoje pela primeira vez para o Café com Notícias, todos os dias a gente faz mais do que informar aqui. Não é um programa simplesmente de notícias, é um programa de alfabetização midiática. É isso que a gente tenta entender juntos, né? O que significa compreender a mídia. Está aí, portanto, olha, o artigo da Folha, né, essa seção da Folha sobre o que ela pensa, e seria importante, inclusive, que todos os veículos de comunicação fizessem isso, para que a gente possa saber se esse veículo é de direita, é de esquerda, se é mais liberal, se é mais conservador. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a isso. Por mais polêmicas que a Folha de São Paulo levante, e de fato ela tem levantado muitas polêmicas, mas a Folha é transparente nas suas posições. Você lê a Folha, se você quiser, sabendo o que ela pensa, né? Então, isso é muito importante para a democracia, tá bom?